Olá a todos, meu nome é Milena e eu vim apresentar um pouco sobre o trabalho polpa de casca de jabuticaba em pó por liofilização, influência da concentração do amido modificado nas propriedades físicas e físico-químicas do produto. Trabalho desenvolvido por mim, juntamente com a Beatriz da Costa e os docentes Rafael Ramos de Andrade e Matheus Poeira Braga. A jabuticaba é um fruto brasileiro muito consumido ao longo de todo o território nacional, seja em natura ou após processamento, em formato de bebidas ou sobremesas. Sua casca, no entanto, é geralmente descartada após este consumo, mas contém grande parte das suas fibras, proteínas e outros nutrientes. Um desses nutrientes são as antocianinas, compostos fenólicos presentes na casca de jabuticaba, que apresentam diversas vantagens e aplicações, mas que são altamente suscetíveis a diversas variações, como a temperatura, pH, luz, entre outros. O capsul é um amido que sofreu modificações estruturais por meio da hidrólise parcial e da incorporação de um composto lipofílico, o octinilsuccinato, em sua estrutura, em busca de melhorar sua capacidade emulsificante e garantir melhor retenção e proteção em compostos de interesse. Já a liofilização é uma técnica de secagem que opera a baixas temperaturas e pressões, sendo muito utilizada nos processos de produção de pós de casca de jabuticaba por conta de seus compostos termossensíveis. Os objetivos deste trabalho foram, então, a produção e caracterização da polpa de casca de jabuticaba sem adição de adjuvantes, a produção de pós por liofilização a partir de diferentes formulações, com concentrações de adjuvante em 10, 15, 20 e 25% em massa, as análises das propriedades físicas e físico-químicas destes pós, e o estudo de seu comportamento térmico por calorimetria exploratória diferencial e sua composição química por espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier. A polpa foi produzida após separação manual das cascas e processamento em 50% de massa com água em triturador. O produto obtido foi então filtrado em tecido e congelado após caracterização. Para sua caracterização, foi determinada sua concentração de sólidos, a partir de secagem em estufa até peso constante, sua densidade, por picnometria líquida, seu pH, por pH-metro calibrado, e a sua composição centesimal, obtendo-se sua concentração de lipídios, proteínas, cinzas e açúcares. As formulações foram preparadas a partir da mistura da polpa com o amido modificado capsul em diferentes porcentagens máxicas, de 10, 15, 20 e 25%. A concentração de capsul foi determinada a partir de testes preliminares, sendo 10% a concentração mínima para a produção de pós. Após isso, as polpas foram homogeneizadas sob agitação magnética e congeladas por 96 horas a menos 18 graus Celsius para passar pelo processo de liofilização, que ocorreu durante 72 horas em liofilizador de bancada, operando a temperaturas abaixo de menos 30 graus Celsius e a pressões abaixo de 0,5 mm de mercúrio. O produto obtido foi então triturado e peneirado. Os pós obtidos foram então caracterizados quanto à sua umidade, por secagem em estufa até peso constante, higroscopicidade, por armazenamento de amostras em cadinhos em recipientes herméticos com solução saturada de NaCl por 7 dias, densidade bulk por acomodação de 2 gramas de pó em uma proveta de 10 ml, densidade bulk empacotada por compactação ao bater-se a proveta 50 vezes na bancada, e índice de Carr, calculado a partir das densidades bulk e densidade bulk empacotada. A distribuição do tamanho de partículas foi obtida em analisador de tamanho de partículas. Por DSC, foi determinada a sua temperatura de transição vítrea de gelatinização do amido, em uma faixa de temperatura entre menos 70 graus Celsius e 130 graus Celsius, e por FTIR foi determinada a sua composição química. A polpa obtida sem adição de adjuvantes apresentou propriedades próximas das encontradas na literatura, principalmente seu pH e a sua composição. A quantidade alta de açúcares encontrada pode ser prejudicial à produção de material em pó, o que justifica a utilização de adjuvantes como capsul. Aqui estão demonstrados os pós obtidos para cada formulação, com 10, 15, 20 e 25% de capsul em massa. Os valores de higroscopicidade encontrados se mantiveram baixos, sem diferenças significativas, de acordo com o teste de Tuck, comprovando uma propriedade do capsul de manutenção de baixos valores de higroscopicidade e sendo muito vantajoso para a qualidade dos pós, já que manter um baixo valor de higroscopicidade garante que eles não absorvam a umidade do ambiente. Um aumento na concentração de capsul permitiu também uma diminuição no diâmetro médio de partículas e na umidade dos pós, com diferenças significativas de acordo com o teste de Tuck. Reduzir a umidade nos pós é essencial para a sua qualidade, pois reduz assim a quantidade de água disponível para reações que possam degradá-los e a proliferação de micro-organismos. Um aumento na concentração de capsul permitiu também uma redução na densidade bulk e na densidade bulk empacotada. Já o índice de Carr
utilizado para avaliar a qualidade de fluxo dos pós, sofreu um aumento. Valores de índice de CAR abaixo de 10% indicam um ótimo fluxo de pós. Valores entre 11% e 15% indicam um fluxo bom. Valores entre 15% e 20% indicam um fluxo regular. Valores entre 21% e 31% indicam fluxo ruim. E valores acima de 32% indicam fluxo muito ruim. A formulação com 25% de capsula em massa apresentou fluxo muito ruim, enquanto as demais apresentaram fluxo ruim. Uma opção para melhorar esta propriedade é a aglomeração dos pós em leito fluidizado. Os espectros de FTIR encontrados apresentam picos indicando a presença de antocianinas entre 3.500 e 3.200 e entre 1.600 e 1.500, compostos fenólicos entre 3.100 e 2.700 e entre 1.300 e 1.200, de amidos modificados entre 1.100 e 1.000 e de anéis aromáticos entre 1.600 na composição química dos pós. Estão aqui demonstrados os diagramas de DSC para as formulações A e D, com 10% e 25% de capsula, respectivamente. Estão demonstradas as temperaturas de transição vítrea e de gelatinização do amido, demonstrando a influência da concentração do adjuvante nesses valores. Para 10% de capsul, a temperatura de gelatinização do amido foi de 72,99 graus Celsius, enquanto para 15% foi de 72,28, para 20% foi de 74,09 e para 25% foi para 77,54 graus Celsius, demonstrando um aumento e sendo condizente com os valores encontrados na literatura. Já os valores para a transição vítrea foram de menos 10,26 graus Celsius para 10% de capsula em massa, para 7,75 em 15%, para 46,78 graus Celsius para 20% e 53,40 graus Celsius para 25% de concentração de capsula em massa. A temperatura de transição vítrea do produto particulado é essencial para sua estabilidade durante o armazenamento, e pode-se visualizar que conforme se aumentou a concentração de capsul e se reduziu a umidade dos pós produzidos, seu valor aumentou significativamente. Foi possível então concluir que a polpa obtida apresentou propriedades condizentes com a literatura analisada, e foi possível obter pós a partir de todas as formulações produzidas. Pós estes que mantiveram baixos níveis de groscopicidade, aumentar a concentração de capsul permitiu reduzir várias propriedades, como o diâmetro médio de partícula, a densidade bulk e a densidade bulk empacotada. Aumentar a concentração de capsul permitiu um aumento na estabilidade do material particulado, visualizado pela redução da sua umidade e pelo aumento significativo na temperatura de transição vítrea, demonstrando o efeito positivo da utilização do amido modificado na qualidade e na estabilidade dos pós produzidos. Agradeço a todos pela atenção e à FAPESP pelo apoio institucional e financeiro.